Oi, aqui é o Zé. E Lília. Hoje nós vamos falar sobre falsa profecia, que popularmente algumas pessoas dizem profetada. O que seria a falsa profecia? Seria pegar e falar uma coisa que dizer que foi Deus que falou, quando na verdade Deus não mandou falar nada. Quando a pessoa pega esses falsos profetas pegam e falam alguma coisa sobre essas profecias que não estão na Bíblia, acaba ludibriando as pessoas, fazendo com que as pessoas acreditem numa coisa que não vai acontecer. E se acontece também, isso não quer dizer que tenha vindo de fato de Deus. Isso pode ter, a gente pode chamar isso até de sorte, entendeu? Coincidência? Coincidência, ou seja, a pessoa foi usada pelo diabo e não por Deus. Isso pode acontecer dentro das igrejas, infelizmente, e a gente tem que ficar de olho aberto, ter discernimento da palavra de Deus para poder não cair nessa. Essas pessoas aproveitam muito dessas situações de fragilidade da pessoa, que ela está passando por uma necessidade, problema sentimental e tudo mais. Se ela vai se casar com alguém que não era nem Deus estava planejando que a pessoa se casasse, quando chegar ao casamento, estava totalmente fora dos planos de Deus, a pessoa fica frustrada no casamento. Se a pessoa está procurando emprego, aí a pessoa pega e fala que vai trabalhar em tal lugar, lá o profeta, lá o que se diz profeta, vai falar que a pessoa vai trabalhar em tal lugar e a pessoa não consegue esse emprego, fica frustrada. A gente tem que tomar cuidado porque pessoas assim são espertas. Conseguem ludibriar muito bem os outros que não têm discernimento da palavra de Deus. Eles têm estratégias para poder enganar as pessoas. Eles sabem o que eles estão falando. Tem que tomar muito cuidado. A Bíblia vai falar sobre vários falsos profetas. São estrategistas. Fala bastante sobre isso, né? A única forma de você realmente saber o que a pessoa está falando, se é falsa profecia ou não, é pela palavra de Deus. Não há outra forma. Então, antes de você ficar julgando as pessoas, se ela está realmente falando falsa profecia ou não, você tem que entender a palavra de Deus. Então, não fale que tal coisa está acontecendo é porque é falsa profecia se você não estiver lendo a Bíblia. Tá? Então, profetizar na Bíblia, né, tem a ideia de você ser um porta-voz de Deus. Então, na Bíblia, né, é dito que Deus fala de várias formas. Deus fala por meio da consciência da pessoa, Deus fala por meio da natureza, e Deus fala por meio de sonhos, visões. Nós podemos ser cartas vivas, né, e que as pessoas podem ler também. E Deus fala por meio de profetas, né, que são pessoas. Ou seja, você lendo Deuteronômio capítulo 18, versículo 18, e Jeremias capítulo 1, versículos de 5 a 9, que mostra essa ideia de que Deus fala por meio da boca do profeta. Então essa é a ideia de profeta na Bíblia. Existe também profeta de Baal, que seria uma outra divindade, né? Ou seja, a pessoa vai ser porta-voz de outro ser espiritual. Então, mas falando de profeta de Deus, é isso, é a pessoa que é porta-voz de Deus. A profecia na Bíblia, ela, em Deuteronômio 18, versículo 22, mostra que a profecia pode se referir a algo que vai acontecer, e também em Ezequiel 34, versículo 1 a 9, é um exemplo de profecia que se refere ao passado e ao presente. Então, pode se referir ao futuro, passado e presente, né? É só ler o texto para ver o que se refere, né? Na Bíblia você percebe que os profetas, né, que falam assim, o Senhor diz, né? Aí é o profeta sendo porta-voz de Deus. E você percebe muito que Deus está repreendendo o povo, os governantes, usando a boca do profeta. Então você vê muito isso na Bíblia, que as profecias na Bíblia tem muito disso de repreensão, está repreendendo mesmo, né? O erro do povo, dos governantes, né? Tanto que em Ezequiel 34, né, que eu falei, versículo 1 a 9,
fala dos líderes de Israel, né? Falam que são os pastores de Israel. O apóstolo Paulo, né, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 11, em Romanos 12, versículo 6 a 8, fala que existe o dom de profecia. Né? Existem pessoas que têm esse dom. Só que o apóstolo Paulo fala que nem todos têm os mesmos dons, né? A gente falou isso, inclusive, em um dos O Espírito livros. Santo dá o dom para quem ele quer. Você pode até pedir a Deus, eu quero esse dom de profecia. Só que o Espírito Santo, de acordo com o apóstolo Paulo, ele fala que o Espírito Santo ele vai dar o dom para quem ele quer. Nem todo mundo tem esse dom de profecia. Né? O apóstolo Paulo ensina isso. Ele fala isso em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a 11. O apóstolo Paulo, também em 1 Coríntios 14, versículo 31, ele diz que todos podem profetizar, né? É uma coisa curiosa, né? Nem todos têm esse dom, mas todos podem profetizar. O que dá para entender? Quem tem esse dom pode profetizar, né? Aí ele explica que tem uma ordem, né? É um por vez, né? Ele fala de línguas também, né? Quem fala em línguas tem que ter intérprete, senão fica calado, fala consigo mesmo, enfim. Então todos podem profetizar, homem e mulher, né? 1 Coríntios 11, versículo 5, Atos 2, versículo 17 e 18. Então, quem tem o dom de profetizar, todos podem profetizar. Uma coisa que o pessoal que estuda isso, né? O que o apóstolo Paulo quis dizer com isso de dom de profecia, o que seria o dom de profecia? Uns entendem que o dom de profecia é a pessoa que vai ler na Bíblia, né, as mensagens da Bíblia, e a pessoa consegue explicar. Tem pessoas estudiosos que entendem dessa forma. Outros já entendem que esse dom de profecia que o apóstolo Paulo diz é quando Deus fala com a pessoa, né, e a pessoa percebe Deus falando com ela, não se sabe como, se é ouvindo, não sei, a pessoa entende e Deus está mandando que a pessoa dê uma mensagem para alguém, enfim, uma repreensão, enfim. Então, os estudiosos não sabem ao certo o que significa esse dom de profecia. Mas o que se sabe é que profetizar é você ser porta-voz de Deus. Ou que também a pessoa pensa nas duas coisas, nas duas formas, entendeu? Tem a opinião das duas coisas, entendeu? Agora é o seguinte, aí vem aquela questão, né? Mas como saber, né, se... Vamos supor que apareça alguém e fala assim, Deus me mandou dizer isso para você ou para vocês. Né? Ou seja, a pessoa está dizendo que ela está sendo porta-voz de Deus porque Deus mandou. Como saber se essa pessoa está falando a verdade ou não, se ela está se enganando, né? Ou se ela está querendo enganar, enfim. Em Deuteronômio 18, versículo 20 e 22, ele mostra que a profecia válida é aquela que foi Deus quem ordenou. Então você pode perguntar para a pessoa, mas foi Deus que mandou você falar isso? E ver o que a pessoa vai dizer. Ela vai ficar com dúvida? Então você já desconfia, ela está com dúvida. Ela vai ficar nervosa só porque você perguntou isso? Então já é estranho, né? Agora se ela disser, com certeza, não, foi Deus mesmo que falou. Então já é um ponto. Ela tá dizendo que foi Deus que mandou falar. Então, continuando em Deuteronômio 18, versículo 20 e 22, que fala assim, que aquilo que o profeta disser vai ter que se cumprir, ou seja, se refere a uma profecia do futuro. Se alguém falar assim, Deus mandou dizer que vai acontecer isso, então não é para você já dar crédito, assim, eu acredito. Não. Até mesmo porque não está concretizado, não está sendo passada dentro da palavra de Deus, não está dentro da Bíblia. Então, aqui em Deuteronômio 18, versículo 20 e 22, está dizendo que é para você esperar para ver se a coisa acontece, né? Orientação bíblica. Então, é uma coisa lógica, óbvia, né? Aí vai chegar alguém e falar assim, Deus mandou dizer que essa semana você vai ter uma vitória. Ou seja, como assim uma vitória? Vai arrumar um emprego, vai ter uma vitória no trabalho, uma vitória não sei em que. Aí acontece a semana, aí você percebe que tá a mesma coisa. E aí,
a pessoa foi um falso profeta, ou acontece algo pior. Aí você vai colocar na sua cabeça que, na verdade, houve uma vitória, sendo que você está percebendo que é tudo a mesma coisa, ou piorou. Então você tem que analisar, não ficar dando crédito. Ah, eu dou crédito, eu confio porque a pessoa é uma pessoa de Deus, né? Uma pessoa boa. Não, você tem que esperar para ver se a coisa acontece. E tem aquelas profecias também de repreensão que fala, tem alguém aqui em pecado. Ué, na Bíblia diz que todos são pecadores, é óbvio que tem alguém em pecado. Você tem que pensar sobre isso. Deus me revelou que você está em pecado. A Bíblia diz que nós somos pecadores. É óbvio que eu estou em pecado porque eu sou pecador. Eu peco todo dia. Eu faço essa autoanálise. Vou perguntar para você. Por quanto tempo você consegue ficar sem pecar? Por um dia, por uma semana, por um mês? Pode responder para você mesmo. Então, a Bíblia diz que nós somos pecadores. Então, você tem que analisar isso. O que a pessoa está dizendo que é Deus que está falando, você tem que analisar. E em Ezequiel, que o pessoal fala também, né? Em Ezequiel 37, versículo 4, que fala assim, profetize sobre os ossos secos, que lá mostra que foi Deus quem ordenou o profeta a profetizar. Foi Deus que mandou, por isso que ele profetizou, né? E os ossos não são literais, os ossos são a nação de Israel, né? Você lê em Ezequiel 37, versículo 11 e 12. Então, existem pessoas que falam, Deus mandou você profetizar. Profetiza, Lília, né? Porque Deus mandou profetizar. Profetiza sobre os ossos secos. Se alguém falar assim, Zé, eu sou o Zé, né? O José. Zé, profetiza para a pessoa. Aí eu falo, eu profetizo isso. Só que na Bíblia é Deus que tem que mandar que eu profetize. Não é uma outra pessoa que tem que mandar que eu profetize. Se Deus mandar que eu profetize, eu vou profetizar. E eu vou assumir a responsabilidade. Eu falo, não, foi Deus que mandou. E ela vai ter que verificar se é verdade ou não, vai ter que analisar, né? A profecia não somente está ligada a falar do que vai acontecer no futuro. Se tem alguma coisa, algum mistério, alguma coisa que está sendo revelada, isso é uma coisa. Outra forma de profecia é a mensagem que está sendo trazida para a pessoa num culto, em algum lugar que alguém está trazendo uma mensagem. A questão da palavra em si. Você está falando da pessoa ler o que está escrito na Bíblia? É disso que você está falando? Trazer a mensagem de Deus. Uhum. Entendeu? Que seria trazer a mensagem de Deus. Você que traz a mensagem de Deus para as pessoas, abra sua mente, peça que Deus te oriente para não falar besteiras. Afinal de contas, você vai prestar contas a Deus. Então tem que tomar cuidado com o que você está falando. É isso que a gente tinha a falar para vocês. Se vocês quiserem dar sugestão de outros temas para a gente falar para vocês, faça isso para a gente, tá? Dê sugestões para a gente para que a gente possa falar de outros temas. Dê um joinha no vídeo, compartilha para a gente, tá? Se inscreva no nosso canal, a gente vai ficar feliz por isso. Tá joia? Valeu, gente. Até a próxima. Até mais.